Eu acho que existe uma ilusão muito grande hoje em dia dessa coisa da vocação, do talento, do gostar muito do que faz, né? Eu tive a felicidade de encontrar o yoga e sentir que eu tinha uma certa intimidade com aquela matéria, né? Mesmo quando eu dei os primeiros passos. Apesar de ter muita dificuldade, eu tinha uma intimidade já com aquilo, de certa forma, né? Ou seja, pegando aí uma referência do Ayurveda, né? Os doshas, por exemplo, né? Pega lá o Pitta, né? Que é esse dosha que tem uma predisposição à liderança, que é uma pessoa muito mais ativa e tal. Essa pessoa, quando ela se aproxima de uma certa atividade, ela se encaixa melhor, né? Ela sente que ali é o lugar dela, né? E nesse sentido, eu acho que a busca do autoconhecimento colabora muito nessa busca de encontrar um lugar na sociedade. Porque o autoconhecimento e a sociedade, né, são duas coisas opostas, digamos assim. Uma coisa a gente se encontra na solidão e outra coisa a gente encontra na coletividade. Né? Porque sempre que eu estou posicionado socialmente em algum lugar, é sempre para o outro. Né? É sempre para o outro. Então, eu acho que a ausência de autoconhecimento na própria educação normal, que eu não tive, né? A ausência dessa matéria, ela acaba deixando, né, as pessoas sem uma referência de si mesmo, sem um conhecimento de si mesmo, para depois se posicionar e fazer a leitura de onde melhor, né, se encaixar na vida. Que, de novo, não é uma questão de gostar, amar o que faz, mas de repente que tu tem um pouco mais de intimidade, né, e que os outros queiram que tu faça a coisa. E assim que eu me tornei professor de yoga, no fim das contas, né, porque eu comecei a praticar, comecei a ter boas reflexões em cima, né, daquela prática de meditação de yoga, e comecei a compartilhar isso com as pessoas que eu conhecia, né? E das pessoas, pô, que legal, cara, fala mais, né? Eu falei, cara, eu acho que aqui é o meu lugar. Você falou uma coisa fantástica, né? Quando você, aquelas pessoas, preciso achar minha missão, como é que faz para achar a missão e tal? Eu acho que isso que você falou é muito real, né? Você percebe o que as pessoas valorizam em você e falam, cara, continua com isso, ou me ensina isso, ou vamos fazer mais disso. Porque é pro outro a missão, né? A missão é pro outro. É pro outro. A missão é pro outro. Isso aconteceu comigo, cara, a questão, eu foquei muito dentro da cirurgia plástica em nariz. E as pessoas me perguntam, cara, como é que você focou em nariz? Quando você decidiu operar nariz? Eu falei, cara, tipo assim, não teve um momento que eu falei assim, eu vou só operar o nariz porque eu amo o nariz. Cara, não, eu sempre gostei de nariz, sempre foi uma coisa que eu amei mesmo, mas foi sem querer, né? As pessoas começaram a me procurar mais por isso, tinha resultados bons de nariz, tipo, é uma coisa que as pessoas vão te procurar por conta disso. Assim como comunicação, né? Putz, às vezes eu era sorteado para apresentar o trabalho lá. Meu, cara, como é que você faz a apresentação tão fácil assim, cara? Então, tipo assim, é uma coisa que vai fluindo e as pessoas te sinalizam, né? Isso! Cara, ó, tô sinalizando aqui que isso, cara, realmente você fez diferente do que todo mundo. E aí talvez é um insight para você. Agora, quando você saiu você chegou a praticar yoga e fazer formação aí, ou você só fez prática e depois você fez formação? Qual foi o momento que você percebeu? Eu já entendi que as pessoas começaram a ver que, pô, você dava algo a mais que não era tão comum. Qual foi o momento que virou a chave e você falou assim, cara, posso fazer disso minha profissão? Eu acho que nunca rolou essa virada de chave. Sinceramente, até hoje eu tô aqui, não sei muito bem como é que eu me paro. Porque, cara, eu olhava assim, na época que eu fiz a minha formação em yoga, eu trabalhava vendendo kite. Sabe, kitesurf? Você faz kite? Não faço kite. Só vende. Tem um amigo meu que quer muito que eu faça, eu faço umas aulas com ele, mas nunca me cheguei muito. Mas daí eu trabalhava lá na loja de kite, já praticava yoga, eu falei, cara, eu vou fazer essa formação para me aprofundar, né? E quando eu acabei a formação, eu falei, bom, agora eu posso parar de ficar no troço do kite lá, que pra mim não fede nem cheira, não era uma coisa legal que eu fazia com algum prazer ou nada. E de repente eu vou começar a me envolver um pouquinho mais com o yoga, né? E daí, claro, como todas as mudanças que eu tive na minha vida, e provavelmente tu também, a gente troca a roda do carro com o carro andando, né? Sim, então, fiquei trabalhando lá na loja e comecei a dar umas aulas de yoga em algumas empresas, em alguns lugares, em algumas academias, no próprio estúdio. E daí chegou um momento que, tá, beleza, já tinha uma condição de me sustentar só ali. Daí eu falei, tá, ok. Só que foi incrível porque as primeiras aulas que eu comecei a dar eram de graça, né? Então eu dava aula de graça, curtia horrores, assim, sabe? Em algum momento eu comecei a ganhar dinheiro, entendeu? Eu já tava fazendo a coisa. O foco não era o dinheiro. O foco não era, porque eu já trabalhava, entendeu? Tá. Eu tava começando, então é aquela coisa da pessoa que tá dando os primeiros passos, de falar, cara, eu não vou nem te cobrar porque pode ser que eu faça alguma merda aqui, entendeu? Então eu tô começando, sabe? Então foi nessa onda, cara. Em algum momento
começou a rolar grana. E com a internet foi a mesma coisa. Tá. Né? Comecei a fazer os vídeos, fiz vídeos 2 vezes por semana durante o ano inteiro. Não vendia nada na internet. E daí, em algum momento, a coisa começou a rentabilizar. Isso né? depois da pandemia ou pré-pandemia? Não, 2016. Tá. 2016. Aí você começou a lançar curso em 2016? 2016. Ah, bom. Pô, pegou uma época ainda bem roots, assim, né? Bem roots. Né? Porque depois da pandemia explodiu, né? Aí Sim. todo mundo percebeu que era um campo, né, muito pouco explorado. Agora a gente já vê uma explosão dos cursos. Mas um outro, então, ensinamento que você acabou de dar aí, sua vida você encara de uma forma muito filosófica e é muito interessante, que dá pra gente ir tirando as lições. Mas uma coisa que eu percebo muito que as pessoas pecam é, cara, eu quero, tipo assim, colocar minha prioridade em ganhar dinheiro nisso. Então, putz, eu me formei nisso, fiz isso. No dia seguinte a pessoa já quer se colocar no mercado fazendo com que o próprio dinheiro valorize ela. Então, vou cobrar X, porque senão as pessoas não vão valorizar. Então, aquela coisa da pessoa ter pressa, né, em chegar logo, talvez, no final do arco-íris, e acaba, né, mudando o foco para ficar uma coisa muito financeira e acaba esquecendo da entrega, né? Então você entregou muito mais, tipo, primeiro planta e depois vamos ver quando a gente vai colher. Cara, é que nesse caminho que eu trilhei, pelo menos essa é a minha percepção, não tem elevador, né? É uma escada. Então, cara, a ideia, né? Essa ideia de começar de baixo, né? Cara, ela é muito saudável. E ela é ausente de um peso de responsabilidade que a pessoa que já subiu as escadas tem lá em cima e o que está embaixo